Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 7. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas e o que comerem. Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, do versículo 3 até o versículo 16. Entrará Arão no santuário com isso: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada e terás as calças de linho sobre a pele. A energia caiu, eu vou tentar falar um pouco mais alto para os irmãos, tá? Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas, banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e o outro para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará um novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo de sobre o altar, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e os trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sob o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o espejará sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório espejará 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará do seu sangue para dentro do véu, e fará com seu sangue como que fez com o sangue do novilho. Esperjá-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Irmãos, uma última leitura, Hebreus capítulo 7.
partir do versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvesse sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também é mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, do qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu o sacerdócio. E isso é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém, irmãos? Vamos ter uma palavra de oração? Amém? Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, Senhor. Oh Deus, digno ao Senhor dessa reunião, desse tempo. Digno ao Senhor, ó Deus, que é o anfitrião, Senhor, dessa mesa. É aquele, Senhor, que nos viu, Senhor, no mais profundo poço. É aquele que veio a nós, é aquele que nos tomou em teus braços. É aquele que nos lavou, que nos deu os vestes novos. É aquele que nos introduziu diante do Pai. Senhor, e hoje nós estamos aqui aceitos, Senhor, por causa desse tão grande amor do Senhor sobre nossas vidas, Senhor. Senhor, bendito é o santo nome do Senhor para todo sempre, Senhor. Senhor, nós rogamos ao Senhor que o Senhor possa falar conosco aqui essa manhã. Senhor, abra a Tua palavra, Senhor, a nós. Leva-nos a ver um pouco mais da Tua obra, um pouco mais da Tua pessoa. Senhor, não viemos aqui, Senhor, para buscar algo de uma satisfação natural, humana, Senhor, mundana, Senhor. Mas o nosso único desejo, Senhor, de fato, é encontrarmos plena satisfação no amor, na pessoa, na bondade, na graça, na misericórdia. Ó Senhor, somente naquilo que há em Ti, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, que o nosso coração nessa manhã possa encontrar, ó Deus, plena satisfação em Ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus nós te oramos, Senhor. Abençoa esse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós temos compartilhado a segunda sessão do livro de Êxodo e chegamos a esse ponto que é o mais importante da segunda sessão, que diz respeito à Páscoa. E ali nós temos a descrição da Páscoa, a descrição daquele sacrifício, como seria feito, o que envolveria aquele sacrifício. E nessa descrição, irmãos, nós começamos a estudar vendo a necessidade daquele sacrifício, que era uma necessidade absoluta, porque assim como a nação de Israel não tinha como se libertar por si mesmo, assim nenhum de nós temos condição, por meio de nós mesmos, de nos salvar. Não existe um meio em nós, uma condição em nós, partindo de nós mesmos para nos salvar. Então, assim, para ficar bem claro para os irmãos, o aspecto que nós estamos tratando de salvação é esse aspecto de nós separados de Deus, mortos, nossos delitos e pecados,
Deus, por meio da sua graça, Ele nos redimindo, Ele nos salvando. Então nós estamos falando do aspecto inicial da salvação, que toca aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, não estranhe, irmãos, os termos que eu estou usando, porque nós estamos tratando desse aspecto. Nós não estamos tratando da salvação da alma, que é a santificação, e não estamos tratando da glorificação do nosso corpo, que é o que nós aguardamos em relação ao último aspecto da salvação. Então, se nós estamos tratando do aspecto inicial da salvação, o aspecto judicial da salvação, aquilo que Cristo declara sobre nós, né, mediante a sua obra, né? Então, esse é o ponto. Diante disso, irmãos, não há nada que nenhum de nós possa fazer, que nada qualquer um de nós possa mover em relação a isso. A obra salvífica, ela partiu de Deus, ela foi feita por Deus, e não houve nenhuma ação humana com respeito a essa obra. Então essa obra, irmãos, ela é de total exclusividade de Deus. Foi Deus que nos salvou. Então a necessidade daquele sacrifício ali na cruz do Calvário, de Deus manifestar ali, por um lado, a sua justiça, aquilo que Ele havia requerido na sua lei, que de fato o salário do pecado era a morte, aquilo foi cumprido plenamente. Deus, Ele julgou o pecado, só que Ele julgou em um inocente. E ao julgar em um inocente, Ele demonstrou, irmãos, naquele ato de ira, que também aquele ato de ira era um ato de amor, porque aquele inocente era o amor de Deus sendo plenamente manifestado por nós. Porque todos nós, irmãos, diante daquilo que nós vivenciávamos antes de sermos salvos, nós não tínhamos uma outra condição diante do Senhor a não ser de culpados. E o julgamento, irmãos, estava sobre nós, a sentença estava sobre nós, só que Deus a executou na pessoa do seu Filho. Então o amor de Deus, ele é plenamente manifesto ali. E por que Deus foi tão sério em relação a tratar essa questão do pecado, irmãos? Aí foi o ponto que nós estudamos a respeito do que o pecado, ele trouxe para dentro do homem. O pecado trouxe a questão, primeiramente, da culpa, como nós vimos. O homem, ele se torna agora diante de Deus culpado em relação a tudo aquilo que ele fez, e diante da santidade de Deus e da vontade de Deus. E esse homem também se torna escravo do pecado, porque o pecado, irmãos, não é somente uma tendência em nós. É um erro muito grande achar que é algo de um aspecto de uma natureza que nós temos pecaminosa. Isso faz parte, é verdadeiro. Mas, irmãos, o pecado dentro do homem sempre tem um aspecto de senhorio. O pecado sempre irá querer ser senhor nas nossas vidas. Então a escravidão é aquilo que o homem adentra, por mais que ele quer fazer o bem, parece que ele tem uma outra lei que opera dentro dele. E nós vemos tantas pessoas que tentam melhorar a sociedade, aí surgem filosofias, psicologias, e tenta melhorar, e a sociedade, parece que cada tempo que se passa se torna pior. Por isso que a nossa esperança jamais estará nesse mundo, irmãos. A nossa pátria não é aqui. A nossa verdadeira pátria, irmãos, não está aqui. Nós não temos uma esperança de que alguma coisa deste mundo possa se tornar melhor, e aí a gente vai ter um propósito aqui. Irmãos, porque temos uma pátria celestial, nós manifestamos um propósito celestial aqui. Nada diferente disso. Então nós temos um terceiro aspecto que o pecado fez com o homem em relação a corromper o homem. O homem continua se corrompendo, porque o pecado sempre será, irmãos, expansivo e progressivo na vida do homem. O pecado jamais deixará, irmãos, de deformar o homem. Por isso, quanto mais coisas a gente vai se assustando, a gente vai vendo mais barbaridade sendo feita sobre a face da terra, irmãos, e vai continuar, e vai piorar. Porque esse é o homem no pecado. Quando você pensa, não, agora a humanidade chegou no fundo do poço, ela consegue aprofundar mais ainda. E assim será sempre. Não, porque o pecado sempre estará corrompendo o homem. Então, irmãos, Deus, ele tem estabelecido por si mesmo um meio pelo qual ele vai tratar com o pecado. Por um lado, irmãos, ele julgará a questão do pecado, mas por outro lado também ele manifestará a sua misericórdia e amor. E esse capítulo 16 de Levítico, nós começamos nele semana passada, ele trata do dia da expiação. E esse dia, ele é um dia, era um dia ímpar em relação à questão da nação de Israel. Porque naquele dia, irmãos, Deus, ele havia estabelecido um dia no qual a ira seria
afastada, seria desviada. E essa ira, irmão, seria colocada sobre um substituto, que era um daqueles bodes que nós lemos aqui. Então, naquele dia, irmãos, Deus perdoaria a nação de Israel. E o próprio versículo 16 nos fala que o Senhor faria expiação, né, por causa das impurezas, por causa das transgressões, de todos os pecados da nação de Israel. E o último versículo desse capítulo nos fala: isso será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. Por que era necessário aquele sacrifício uma vez por ano, irmãos? Para lidar com a questão do pecado. Deus nunca foi um Deus, irmão, de falar o seguinte: não, vocês estão pecando, mas tudo bem, vamos pegar a sujeira, vamos colocar aqui debaixo do tapete e vamos seguir as coisas, tudo bem, eu amo vocês. E continua, e passaria sempre assim. O amor nunca será, irmãos, genuíno e verdadeiro se ele é complacente com o erro. Isso nós devemos ter muito claro nos nossos corações, irmãos. Um amor que tudo tolera, que tudo suporta, que tudo para ele tem como normalidade, irmãos, é um grande erro. O amor ágape, irmãos, ele é um amor que ele é mais elevado, que ele não é centrado em si mesmo, mas o amor ágape. 1 Coríntios 13 vai dizer que o amor não se alegra com a injustiça. 1 João vai dizer que toda injustiça é pecado. Não há prazer nenhum no Senhor do pecado, irmãos. Isso precisa ficar muito claro nos nossos corações. Não nos enganemos. O Senhor, irmãos, Ele não lida conosco tendo prazer nos nossos erros, de achar que a gente pode continuar levando as coisas de qualquer jeito. O Senhor, irmãos, Ele tratou tão seriamente com o pecado, que Ele enviou o seu Filho, e na pessoa do seu Filho Ele julgou a questão do pecado. Esse capítulo 16, ele nos começa justamente, irmãos, sobre essa questão, porque dois homens chamados Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, buscaram entrar na presença do Senhor. Isso é no dito em Levítico capítulo 10. E eles mesmos, por si mesmos, tomaram os seus incensários, acenderam eles e quiseram entrar na presença do Senhor. Eles quiseram por si mesmos, por meio dos seus próprios méritos, por meio das suas próprias obras, adentrar diante do Senhor. Então, nesse capítulo, irmãos, Deus vai mostrar como que um homem poderia adentrar diante da sua presença, como um homem poderia estar diante da face de Deus. Então, o versículo 1, ele vai falar sobre isso, né? Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Aí o versículo 2 vai falar: então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório, entrará Arão no santuário com isso. Então Deus vai mostrar qual era o único meio pelo qual o homem poderia entrar no santuário, no qual o homem poderia adentrar diante da sua presença. Então o texto vai começar sobre isso. Entrará Arão no santuário com isso. Só que aqui, irmãos, como nós falamos, aqui ainda são sombras imperfeitas. No Antigo Testamento ainda são sombras que são ainda frágeis, que não tinham a plena realidade. Mas as sombras, querendo ou não, irmãos, elas nos projetam uma realidade. E é impossível você compreender plenamente a realidade se você não tiver a projeção disso. Deus, durante 4.000 anos, irmãos, Ele foi dando testemunho claro a respeito da pessoa e da obra do seu Filho. E isso são as sombras. As sombras davam testemunho da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da sua obra. Então Ele vai nos mostrar sobre isso. Olha, entrará Arão com isso. Então Deus vai nos mostrar as condições pelo qual Arão ele poderia entrar no santuário: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. E por que, irmãos, um novilho? A maioria das ofertas que nós vemos um cordeiro, a gente vê um carneiro, nós vemos animais menores, mas para Arão vai nos colocar um novilho, que era um animal maior. Por que foi colocado para Arão um novilho? Porque um animal maior foi colocado ali, irmãos. Porque esse animal grande, irmãos, era uma plena demonstração da condição de Arão. Era uma plena demonstração de como Arão ele era limitado, pecador, falho.
Era plenamente demonstrado ali pela oferta de Arão, mesmo ele sendo sumo sacerdote, irmãos, o quão ele era incapaz em relação a tudo aquilo, porque Arão era pecador. Então, para ele, mostrava primeiro aquele aspecto disso, para ele vai ser um novilho. Aquele que estava fazendo aquele serviço expiatório, irmãos, para ele o seu animal que tratava da oferta pelo seu pecado e da sua casa era maior. Tão frágil quanto era a questão de Arão. Mas na descrição que nós temos, irmãos, da diferença de Arão em relação ao nosso Senhor, Hebreus no capítulo 7, ele vai descrever o nosso Senhor no versículo 26, dizendo: olha, com efeito nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Quão diferente, quão superior é o nosso sumo sacerdote. Cristo, irmãos, ele não precisou subir a Jerusalém levando um animal, porque Cristo ele já era a oferta perfeita e adequada a Deus. Cristo é tanto ofertante como sumo sacerdote, mas ele é a oferta. Porque a perfeição, irmãos, como o próprio versículo 11 do capítulo 7 de Hebreus, ele vai falar, porque, portanto, se a perfeição houvesse sido mediante o sacerdócio levítico, baseado no qual o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de levantar outro sacerdócio? Então a perfeição não veio, irmãos, por meio daquele sacerdócio, não, porque aqueles sacerdotes eles eram pecadores. E qual é a grande prova que eles eram pecadores, irmãos? O versículo 23 vai nos falar: ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Irmãos, a morte sempre tocará em todo aquele que pecar. Morte e pecado sempre estarão unidos. E por que eles eram impedidos de continuar pela morte? Porque eles eram pecadores. Porque eles eram pecadores, eles não poderiam, irmãos, jamais, irmãos, dar continuidade de uma forma constante, segura e eterna. Mas graças a Deus, irmãos, por nosso Senhor Jesus, por versículo 22 vai nos falar: por isso mesmo Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Por que ele está se tornando superior à aliança? No versículo 24 vai nos falar: esse, no entanto, porque continua para sempre. Irmãos, por que continua para sempre, irmãos? Porque a morte jamais poderá exercer poder sobre aquele que não pecou, sobre aquele que é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Esse é o nosso Senhor. Então ele vai falar sobre isso. No entanto, pode continuar para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Irmãos, esse é o Senhor Jesus Cristo, esse é o nosso sumo sacerdote. E é sobre essa obra, irmãos, que nós caminhamos diante do Senhor. A gente volta lá para Levítico, no capítulo 16, o versículo 5. Ele vai nos falar da congregação dos filhos de Israel: tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. E esse, irmãos, era o único dia no qual 2 bodes eles eram tomados, irmãos, pela oferta pelo pecado. Não, era uma única oferta, mas 2 animais. Fala: Arão trará um novilho da oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Por que, irmãos, era para ser colocado perante o Senhor ou diante do Senhor? Lembre, irmãos, que esse capítulo trata dessa questão de como que se chegará o homem diante do Senhor. Então aqui ele vai colocar sobre isso: vai ser colocado diante do Senhor. Por que aqueles bodes eram colocados diante do Senhor? Porque a questão do pecado, irmãos, é uma questão direta a Deus. Nós falamos sobre isso quando falamos sobre a questão do pecado. O pecado sempre, irmãos, é descrito na Bíblia como uma questão que precisa ser resolvida com Deus, porque foi Deus que falou para o homem: se ele pecasse, ele morreria. Então a questão do pecado, irmãos, não é uma questão relacionada a alguma coisa, relacionada ao diabo ou alguma coisa. A questão do pecado não é igual ao Nárnia, aquele filme de Nárnia, no qual o leão toma o lugar de Edmundo e ele se oferece à feiticeira. Irmãos, aquilo é engano.
Porque o Senhor se ofereceu a Deus. A feiticeira naquele filme é um tipo da pessoa do diabo. O Senhor não se ofereceu ao diabo, o Senhor se ofereceu a Deus. O diabo não é dono de nada, o diabo não estabeleceu nada, quem estabeleceu foi o nosso Senhor. E o Senhor Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele se ofereceu a Deus. Então a questão perante o Senhor, ou diante do Senhor, irmãos, porque essa questão precisa ser resolvida com Deus, porque o homem jamais entrará, irmãos, diante da presença de Deus, se a questão do pecado não for resolvida. Então, no aspecto salvífico, irmãos, as pessoas podem fazer grandes obras, mas jamais serão aceitos por Deus, porque Deus não pode aceitar nada que estiver fora do sacrifício do seu Filho. Não são obras que salvará ninguém, irmãos, mas é o sacrifício de Cristo que salva. Então essa questão é diante de Deus. Então é com Deus que o homem precisa se acertar, é com Deus que o homem precisa se resolver. Não. O versículo 8 ele continua: lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor, e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele, e enviá-lo-á ao deserto como bode emissário. Então esse bode emissário seria apresentado vivo, um seria sacrificado, um seria imolado, mas o outro seria apresentado vivo. E ele se seria apresentado vivo, tanto um quanto o outro, irmãos, a obra de expiação estaria sendo feita, né? Um seria morto e o outro não. Mas aqui nós temos os 2 aspectos da obra de Cristo, né? Nós temos o aspecto daquele que se ofereceu por nós na cruz do Calvário como sacrifício santo, vivo, agradável a Deus. Então é Cristo que foi morto por nós em nosso lugar. Mas a gente tem aquele outro aspecto, irmãos, de que os nossos pecados ali, irmãos, eles foram levados para longe. O livro de Miqueias, no capítulo 7, ele vai nos falar, no versículo 19, Miqueias capítulo 7, versículo 19. O texto vai nos dizer o seguinte: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Jeremias, capítulo 31, ele tem uma expressão também muito bela, no versículo 34. Somente a parte B do versículo, irmãos, onde ele vai nos falar: pois perdoarei as suas iniquidades, e de seus pecados jamais me lembrarei. Então nós vamos olhar por isso, irmãos. Por um lado, um deles toma o lugar do povo e é sacrificado e morre, mas por um outro lado, o outro leva as iniquidades, porque sobre ele era confessado as iniquidades dos filhos de Israel, e ele levava para fora. Então nessa obra, o castigo que estava sobre nós recaiu sobre ele, como também os nossos pecados, irmãos, não tem mais peso, não estão mais às vistas de Deus, porque foram levados para longe. Jeremias capítulo 31, o versículo 34, só que eu só li a parte B do versículo 34. Então esse lançar no mar, ou lançar nas profundezas do mar, irmãos, ele tem o sentido de nos dar como que é algo irrecuperável, como é algo, irmãos, definitivamente perdido, como é algo que não tem mais como ir lá e pegar, como que nas profundezas abissais do mar não tem mais como pegar. Então não há mais
nenhum motivo ou qualquer motivo, irmãos, para nós duvidarmos do perdão do Senhor. Não há mais qualquer sombra de qualquer coisa que possa vir sobre a nossa mente para que traga no nosso coração qualquer incerteza, qualquer desconfiança a respeito daquilo que o Senhor fez, porque se Ele nos perdoa, e se Ele lança nas profundezas do mar, porque aquilo é irrecuperável, porque Deus vai nos tratar daquela forma. Se as nossas iniquidades foram lançadas, irmãos, Deus não vai resgatar e ninguém vai resgatar. Até hoje existe profundezas no mar no qual homem nenhum chegou. Irmãos, aquilo que Deus está dizendo, olha, isso para sempre, jamais tratarei vocês segundo essas iniquidades. Isso foi tratado, isso foi resolvido ali. Então é algo irrecuperável, né? E nós lembremos, irmãos, expiação é desviar a ira, retirar a ira. E aqui nós vemos essa questão muito clara: a ira estava sendo colocada naquele bode que havia sido sacrificado, mas também, irmãos, eram confessados os pecados, aqueles pecados eram levados para longe, aqueles pecados eram levados para longe dos olhos de Deus, como aqueles pecados também eram levados para longe dos olhos de todos aqueles filhos de Israel, porque eram levados para o deserto, para que nós, irmãos, não fiquemos com os nossos olhos contemplando a questão do pecado, por isso que era levado para longe. Nós somos um povo, irmãos, que a única coisa que nós temos, aonde nós fomos colocados, irmãos, para contemplar, é a beleza do Senhor. Nós não somos chamados a ficar contemplando os nossos erros, contemplando as nossas falhas, contemplando os erros dos irmãos, as falhas dos irmãos. Nós somos chamados a contemplar, irmãos, a Cristo Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Foi esse que nos salvou, olhando para Ele. Então a palavra vai nos colocar essa condição. Voltando para Levítico capítulo 16, agora o versículo 11. Ele continua o texto dizendo: Arão fará chegar o novilho na sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa, imolará um novilho na sua oferta pelo pecado. Também tomará um incensário cheio de brasas de fogo de sobre o altar diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e os trará para dentro do véu. Diferente de Nadab e Abiú, irmãos, Arão ele pegaria das brasas do altar, né, diante do Senhor. Ele pegaria 2 punhados de incenso aromático bem moído. Irmãos, isso nos arremete a Isaías 53, no qual vai nos falar daquele que foi moído pelas nossas transgressões. Então, Arão ele pegaria dessas brasas, desse incenso aromático, irmãos, porque somente, irmãos, a oferta de Cristo seria uma oferta agradável a Deus. Somente aquele que foi moído pelas nossas iniquidades, irmãos, de fato seria um aroma suave às narinas de Deus. Então fala que Arão ele pegaria para isso e os traria para dentro do véu. Porá um incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Diferente de Nadab e Abiú, que morreram, que entraram de qualquer jeito e morreram, né? Porque Nadab e Abiú, irmãos, eles não entraram por meio do sacrifício de Cristo, eles não entraram por meio da obra de Cristo. O versículo 14 continua: tomará do sangue do novilho e com o dedo o espargirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Espargilá-o-á no propiciatório e também diante dele, né? Então nós vamos perceber uma coisa, irmãos, nesses 2 versículos, o 14 e o 15, que ele tomaria do sangue e aspergeria aquele sangue sobre o propiciatório, diante do propiciatório 7 vezes, fazendo expiação por si, fazendo expiação pelo povo. E aqui, irmãos, sempre quando trata da questão de entrar para além do véu,
sempre, irmãos, vai ter a questão do sangue. Por que Nadab e Abiú morreram? Porque se você ler Levítico 10, irmãos, Nadab e Abiú, eles colocam fogo no seu incensário, eles acenderam, colocaram fogo e entraram. Só que Nadab e Abiú, irmãos, não entraram por meio do sangue. Faltou sangue. Porque somente, irmãos, pelo sangue nós podemos entrar. Irmãos, nós cantamos algumas canções, às vezes a gente não medita. Mas há uma canção que nós cantamos, eu não sei o título da canção, eu também não sei cantar, mas fala que por teu sangue eu tenho acesso ao Santíssimo Lugar. Irmãos, isso é uma verdade eterna. Nós cantamos, eu entro no Santo dos Santos, por teu sangue eu posso entrar. Irmãos, isso é uma verdade eterna. Às vezes a gente pode achar estranho, por que nós não cantamos canções egocêntricas, mas cristocêntricas, irmãos? Porque canções egocêntricas não nos salvam, não tem poder nenhum. Mas o sangue do Senhor, irmãos, por teu sangue nós podemos entrar. Irmãos, isso são verdades eternas. Qualquer um de nós que tentar pelos nossos métodos, irmão, a gente vai ficar sempre experimentando morte. Mas qualquer um de nós que compreendermos a perfeita obra do Senhor Jesus, irmãos, andaremos em vida. Porque pelo sangue do Senhor nós podemos entrar. Irmãos, Deus eternamente lida conosco por meio do sangue do seu Filho. Eternamente. Naquele sangue, irmãos, nós temos a condição de nos achegarmos a Deus, confiados não nas nossas obras, porque muitas das vezes as nossas obras, irmãos, elas entram em momentos que elas são plenamente imperfeitas. Às vezes a gente passa um período bom, mas passa um pouco, você se vê fazendo coisas, pensando coisas que são tão distantes do Senhor. E Ele, pela misericórdia, ainda pelo seu Espírito, irmãos, ainda sussurra no nosso interior dizendo: vem, porque você é salvo na minha presença, você é salvo diante de mim. Então pelo sangue do Senhor nós podemos entrar. Hebreus capítulo 9 nos dará um testemunho disso. Hebreus capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 11, dizendo: quando, porém, veio Cristo. Lembra, Levítico é sombra, Levítico ainda é algo imperfeito. Como diz Hebreus 7, se houvesse perfeição naquele sacerdócio, não se buscaria um outro, né? Mas agora está pondo uma contraparte aqui, dizendo: olha, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, então agora já não é mais Arão, agora é o Senhor. Ele está dizendo dos bens já realizados. Uma tradução mais adequada seria que dos bens que têm realidade. Seria uma tradução mais literal desse versículo. Por que dos bens que têm realidade? Porque aquilo que Arão estava fazendo era sombra, irmãos. Mas Cristo, ele tem plena realidade daquilo que Deus queria estabelecer. Então, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens que têm realidade, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação. Porque aquilo que havia ali na terra, irmãos, ali, naquele deserto que eles estavam peregrinando, irmãos, aquilo era só uma sombra. Deus, quando falou para Moisés, falou: olha, vê que faças conforme tudo quanto viste. Moisés, ele viu uma realidade celestial e de uma forma pedagógica Deus tratou com aquelas coisas aqui na terra. Mas o versículo 24 desse capítulo vai falar o seguinte: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, e vai usar essa expressão tão bela, diante de Deus. Porque aquela mesma questão lá, irmãos, nós tínhamos uma figura de como se parecia diante de Deus. Mas agora Cristo, irmãos, adentrou naquilo que de fato é aquilo que nós estamos testificando, que é a nossa pátria.
Nossa pátria está nos céus. Cristo adentrou, irmãos, não em santuário feito por mãos, mas Ele adentrou para comparecer agora diante de nós nos céus. Não. Então nós temos essa plena realidade, irmãos. Cristo não entrou no tabernáculo de Moisés, Cristo não entrou no templo de Salomão. Cristo, irmãos, nos levou não a um lugar físico, Cristo nos levou a Deus. E essa é a sua obra que nós devemos sempre estar com nossos olhos, irmãos. Cristo nos abriu um caminho a Deus, porque a questão do pecado era uma questão relacionada a Deus. O homem não tinha condição de estar diante de Deus. O versículo 12 vai nos colocar: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Irmãos, não foi por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Tanto Arão quanto os animais do Antigo Testamento, irmãos, eles eram sombras, mas eram ofertas inadequadas, ofertas ineficazes. Mas Cristo entrou pelo seu próprio sangue, porque Ele é o sacerdote, aquele que fez expiação por nós, mas Ele é a oferta, aquele que foi imolado no nosso lugar ali, aquele que foi imolado perante Deus, não perante qualquer outra coisa, mas perante Deus, irmãos. Então Ele entrou no Santo dos Santos, lugar no qual homem nenhum jamais havia entrado, a presença de Deus, no qual o homem nenhum jamais tinha experimentado. Ele entrou. E Ele entrou à presença de Deus, como o texto está nos dizendo, irmãos, uma vez por todas. Irmãos, isso é algo grandioso, irmãos, porque a antiga aliança era tão imperfeita que ficava se repetindo aquilo todo ano. Então, uma vez por ano ficava se repetindo, porque chegava, irmãos, no final de todas as coisas, no outro ano, eles perceberam, eles continuavam sendo pecadores, eles não tinham que fazer de novo aquela oferta, irmãos. Mas Cristo é tão superior que Ele entrou uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Redenção não é haver por um preço, não é comprar novamente pagando um alto preço. Isso não é o sentido de redenção, irmãos. De fato é. Então Cristo, ao entrar uma vez por todas, irmãos, no Santo dos Santos, Ele fez com o seu próprio sangue, sangue de um sumo sacerdote perfeito, santo, imaculado, mais alto que o céu, irmãos. Esse foi o preço, e Ele obteve eterna redenção. Em outras palavras, Ele nos readquiriu para sempre. Para sempre, irmãos, somos do Senhor. Nós estamos seguros nas mãos. Por isso que no Evangelho de João, no capítulo 6, o Senhor, Ele dá um testemunho tão belo, quando Ele nos fala, no versículo 37, todo aquele que o Pai me dá,